Nas sombras do cosmos, quando as forças do mal se rebelaram, uma luz brilhou mais intensamente do que qualquer outra. Esse foi o despertar de Miguel, o arcanjo guerreiro. Antes que houvesse forma e substância, antes que o tempo fosse uma corrente fluida, as hostes celestiais já existiam, servindo ao Criador com um fervor inabalável. Entre essas hostes, havia uma luz singular, uma força que se destacava, não apenas por sua lealdade, mas por sua coragem, por sua prontidão em defender o trono divino contra qualquer ameaça. Essa luz era Miguel, o mais poderoso entre os anjos, aquele que não apenas servia, mas protegia, que não apenas obedecia, mas liderava. Miguel não era um anjo comum, por sua presença era uma manifestação da justiça divina, uma personificação da autoridade de Deus em combate. Desde a sua criação, Miguel foi destinado a ser o defensor, o campeão da causa celestial. Seu despertar como guerreiro não foi um acontecimento isolado, foi um chamado, uma resposta à primeira grande ameaça à ordem cósmica. Quando Lúcifer, o mais belo dos anjos, foi consumido pelo orgulho e pela ambição, desafiando a supremacia do Criador, foi Miguel quem se ergueu. Ele não hesitou, não recuou. Com uma determinação ardente, Miguel preparou-se para a batalha, sabendo que o destino de toda a criação pendia em um fio. Ele era a muralha que se erguia entre a luz e as trevas, o escudo que protegeria o cosmos da ruína. Naquele momento, Miguel despertou para a totalidade de sua força, uma força que não era sua, mas que fluía diretamente da vontade divina. Ele era a espada da justiça, afiada e pronta para cortar qualquer vestígio de rebelião. Sua figura irradiava um poder que fez tremer os céus, e seu nome tornou-se sinônimo de proteção e coragem. Miguel, o anjo mais forte, havia despertado para seu propósito eterno, ser o guardião da luz, o campeão do bem, e o inimigo implacável de todo o mal que ousasse desafiar o reino de Deus. Com esse despertar, a história de Miguel, o arcanjo guerreiro, estava apenas começando. A guerra nos céus era iminente, e Miguel, com sua luz radiante e sua espada flamejante, estava pronto para liderar as hostes celestiais na batalha que definiria o destino de toda a criação. Assim, com o despertar de Miguel, o cenário estava pronto para o primeiro grande conflito nos céus. A harmonia celestial foi rompida, e a rebelião de Lúcifer tornou-se a faísca que incendiou os domínios eternos. O brilho radiante de Miguel contrastava com as trevas que Lúcifer trouxe consigo, e ambos se preparavam para uma batalha que seria lembrada por toda a eternidade. Lúcifer, o anjo de luz, outrora belo e admirado, deixou que o orgulho envenenasse seu coração. Ele desejava a glória que pertencia apenas ao Criador, e seu desejo o levou a seduzir uma legião de anjos para se juntar a ele em sua audaciosa insurreição. Os céus, que antes ecoavam com hinos de louvor, agora reverberavam com os sussurros da traição. Mas Miguel, o arcanjo guerreiro, não permitiu que a rebelião prosperasse. Com sua espada flamejante em mãos e o poder divino em seu coração, ele enfrentou Lúcifer no campo de batalha celestial. Não foi apenas uma luta física, mas um embate de ideais, a lealdade contra a traição, a luz contra as trevas, o bem contra o mal. A batalha foi feroz e intensa. Relâmpagos cortavam os céus, e trovões ecoavam como o som das espadas angelicais se chocando. Miguel liderou os exércitos celestiais com uma coragem indomável, e suas ordens reverberavam pelos céus como trovões de justiça. Cada golpe de sua espada era uma afirmação do poder e da autoridade divina. Lúcifer, apesar de sua beleza e poder, não pôde resistir ao vigor de Miguel. A rebelião foi esmagada, e Lúcifer, junto com seus seguidores, foi lançado para fora dos céus, expulso para as profundezas. O nome de Miguel, a partir desse momento, ficou gravado na história celestial como o grande vencedor da primeira guerra entre as forças da luz e as trevas. E assim, Miguel provou-se como o defensor supremo do reino celestial, aquele que não apenas enfrentava as ameaças, mas as destruía com uma força inigualável. Contudo, essa não seria a última vez que ele cruzaria espadas com as forças do mal, pois o conflito entre o bem e o mal estava longe de terminar. E embora Lúcifer e suas legiões tenham sido derrotados, Miguel sabia que a batalha pela justiça não havia chegado ao fim. A história do mundo terreno, agora marcada pela queda dos rebeldes, ainda exigiria sua intervenção. E foi assim que o arcanjo guerreiro recebeu uma nova missão, uma incumbência diretamente do trono divino, ser o protetor do povo escolhido, Israel.
Desde os primeiros dias, quando Abraão foi chamado para ser o pai de uma grande nação, Miguel já estava presente, velando sobre o cumprimento das promessas divinas. Ao longo dos séculos, enquanto Israel crescia e enfrentava inimigos poderosos, Miguel permaneceu como guardião invisível, pronto para intervir sempre que o povo de Deus estivesse em perigo iminente. Nos relatos bíblicos, Miguel aparece como aquele que se levanta em defesa de Israel, especialmente em momentos de grande tribulação. Ele é o comandante das forças celestiais, sempre vigilante, sempre pronto para combater as forças das trevas que tentam destruir o povo escolhido. Na profecia de Daniel, ele é mencionado como o grande príncipe que se levantará para proteger os filhos do seu povo nos tempos de angústia. Miguel não apenas protegia Israel das ameaças físicas, mas também das espirituais. Ele era o defensor contra as forças invisíveis que procuravam desviar o povo de Deus de seu caminho. Em todas as batalhas, visíveis ou invisíveis, Miguel estava lá, liderando os exércitos celestiais, assegurando que as promessas feitas aos patriarcas fossem cumpridas. Sua presença era uma constante, um lembrete de que, embora Israel enfrentasse inúmeras adversidades, nunca estaria sozinho. Com Miguel como seu protetor, o povo de Deus tinha a garantia de que, por mais sombrios que fossem os dias, a luz da justiça e da proteção divina jamais se apagaria. Assim, Miguel tornou-se não apenas um guerreiro celestial, mas também um símbolo de esperança e proteção para Israel. E enquanto o tempo continuava a fluir, sua missão permanecia inalterada de guardar e defender o povo escolhido de todas as forças que se levantassem contra eles, preparando o caminho para a vinda do Messias. Mas a missão de Miguel estava longe de terminar, pois o tempo avançava, e o mundo caminhava inexoravelmente em direção ao seu destino final. Os céus e a terra sentiam os sinais dos tempos, e as profecias antigas começavam a se desenrolar. E assim, no fim dos tempos, quando o destino do universo seria decidido, Miguel se ergueria mais uma vez como campeão da justiça divina. O livro do Apocalipse nos dá um vislumbre desse momento derradeiro. A visão de João, o apóstolo, revela uma batalha cósmica, onde os exércitos do céu, liderados por Miguel, enfrentam as forças do mal em uma última e decisiva confrontação. Este não era apenas um combate pelo domínio do universo, mas pelo destino eterno de todas as almas. Miguel, em sua glória e poder, comandava as hostes celestiais com uma autoridade incontestável. Sua espada flamejante, que já havia derrubado Lúcifer uma vez, agora reluzia ainda mais intensamente, pronta para trazer a justiça final sobre as forças das trevas. Este seria o confronto que selaria o destino de todo o cosmos. As legiões de demônios, lideradas pelo próprio Lúcifer, estavam determinadas a desafiar a ordem divina uma última vez. Mas Miguel, firme e inabalável, não deu espaço para o medo ou dúvida. Com uma fé inquebrantável na justiça de Deus, ele liderou o ataque, e o céu ressoou com o som das batalhas, enquanto os anjos e demônios se enfrentavam em um combate épico. A batalha foi como nenhuma outra antes vista. Os céus se abriram, e o destino de todas as coisas parecia pendurado em um fio. Mas Miguel, com a força de 1000 tempestades, avançou, derrubando as forças das trevas uma a uma, até que, finalmente, ele confrontou Lúcifer, o antigo adversário. Esse confronto final foi o clímax de uma longa história de rivalidade e guerra. Miguel, com a justiça de Deus em seu coração e a luz divina em sua mão, derrotou Lúcifer de uma vez por todas, lançando-o no abismo eterno, onde jamais voltaria a ameaçar a criação. Com a vitória de Miguel, a ordem divina foi restaurada, e a nova era de paz e justiça foi inaugurada. O Apocalipse, que tanto aterrorizava e intrigava, culminou em uma vitória esmagadora do bem sobre o mal. E Miguel, o arcanjo mais forte, foi o herói dessa história cósmica, o defensor final do reino de Deus. E assim, o nome de Miguel ficou eternamente ligado à vitória suprema sobre as forças do mal, e seu legado como o mais poderoso dos arcanjos foi eternamente estabelecido. Contudo, mesmo com o fim do conflito cósmico, sua missão ainda não estava completa. Mesmo após a batalha final, quando a ordem divina foi restaurada e o mal foi definitivamente derrotado, a luz de Miguel continuou a brilhar com uma intensidade inigualável. Sua glória não se limitou ao campo de batalha celestial, ela se estendeu por toda a eternidade, marcando a história do cosmos com um legado que jamais seria esquecido.
Miguel, o arcanjo mais forte, tornou-se não apenas o símbolo da vitória sobre as trevas, mas também a personificação da justiça, coragem e lealdade. Em cada era, seu nome foi invocado pelos fiéis como um farol de esperança e proteção. Ele era o defensor daqueles que caminhavam na luz, o guardião dos justos e o escudo contra as forças do mal que ainda tentavam espreitar nas sombras. Sua imagem resplandeceu em templos, igrejas e lares, onde sua figura com a espada em punho lembrava aos crentes que o bem sempre prevaleceria, não importa quão grande fosse a escuridão. Miguel era mais do que um arcanjo, ele era um eterno vigilante, sempre pronto a interceder em favor daqueles que clamavam por sua ajuda. Nas liturgias, seu nome ecoava com reverência, e suas histórias eram contadas de geração em geração, ensinando sobre a força inabalável da fé e da justiça divina. Em momentos de desespero, sua presença era invocada, e muitos testemunhavam milagres e intervenções que atribuíam à sua intercessão celestial. E assim, o legado de Miguel foi entrelaçado com a própria essência do reino de Deus. Ele foi, e sempre será o protetor daqueles que escolhem seguir o caminho da luz. Seu exemplo de bravura e lealdade continua a inspirar, enquanto seu nome permanece como um sinônimo de proteção divina. Mas mesmo com toda a glória e o reconhecimento que recebeu, Miguel nunca buscou honras para si. Seu único propósito sempre foi e sempre será servir ao Criador, proteger os filhos de Deus e assegurar que a justiça divina prevaleça. E, enquanto o tempo continuar, Miguel estará lá, o guardião eterno, cuja luz jamais se apagará. À medida que os séculos passaram, a figura de Miguel continuou a se destacar nas Escrituras, não apenas como um guerreiro invencível, mas também como um mensageiro divino. Ao longo das eras, Miguel não apenas empunhou a espada, mas também trouxe mensagens de esperança e julgamento, cumprindo o duplo papel que lhe foi confiado pelo Criador. Nas páginas sagradas, encontramos Miguel desempenhando funções que vão além da guerra. Ele é mencionado como aquele que guia, protege e traz mensagens diretamente do trono de Deus. Um exemplo claro disso é encontrado no livro de Daniel, onde Miguel é descrito como o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do povo de Deus. Ele é o defensor em tempos de angústia, mas também é aquele que traz a certeza de que o plano divino está em movimento, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Miguel também é associado à intercessão e à proteção em outros momentos críticos da história bíblica. Em momentos em que o povo de Deus estava à beira da destruição, foi Miguel quem interveio, assegurando que o mal não prevalecesse. Seu papel como protetor é inseparável de sua função como mensageiro, pois ele não apenas luta contra as forças das trevas, mas também traz o consolo e a orientação necessários para que o povo de Deus mantenha sua fé. Além disso, Miguel aparece na tradição cristã como um intercessor poderoso, especialmente em tempos de grande necessidade espiritual. Ele é visto como o anjo que acompanha as almas dos justos até o céu, garantindo que elas encontrem o descanso eterno na presença de Deus. Sua presença é um lembrete constante de que, mesmo nas horas mais sombrias, os filhos de Deus não estão sozinhos. Ao longo das Escrituras, Miguel personifica a justiça divina de maneira completa. Ele é tanto a espada que corta a iniquidade quanto a voz que anuncia a misericórdia e o perdão. Sua missão é multifacetada, refletindo o equilíbrio perfeito entre a força e a compaixão que caracteriza o reino de Deus. Assim, através de sua atuação como mensageiro e guerreiro, Miguel estabelece seu lugar como um dos mais poderosos e respeitados seres celestiais. Ele é um exemplo vivo de como a justiça divina não é apenas uma questão de poder, mas também de amor e proteção para com os filhos de Deus. E à medida que as Escrituras se desenrolam, fica claro que Miguel, com sua espada e suas palavras, sempre estará presente para assegurar que o plano de Deus seja cumprido em toda a sua plenitude. À medida que os tempos avançam, e as profecias antigas se tornam cada vez mais palpáveis, a missão de Miguel se revela em toda a sua magnitude. O arcanjo, que desde o princípio tem sido o defensor implacável do reino de Deus, agora se prepara para a tarefa mais grandiosa e definitiva de todas, ser o guardião dos fins dos tempos. Nas Escrituras, especialmente no livro do Apocalipse, Miguel é apresentado como o líder dos exércitos celestiais no momento em que o destino de toda a criação será decidido. Este papel não é simplesmente o de um guerreiro em uma batalha final, mas sim o de um guardião cuja responsabilidade é proteger a integridade do plano divino até o último momento da história.
Miguel, em sua função de guardião dos finais dos tempos, se torna o baluarte contra a crescente escuridão que tentará engolfar o mundo nos últimos dias. Ele é aquele que permanecerá firme, mesmo quando todas as forças do mal se unirem para desafiar o domínio de Deus. Sua presença nos últimos tempos é um testemunho de que a justiça divina não será derrotada, e que o propósito de Deus prevalecerá, não importa quão desesperadora a situação possa parecer. Enquanto os eventos profetizados se desenrolam, Miguel desempenha um papel crucial em proteger os justos e assegurar que os decretos divinos sejam executados. Ele é o guardião das portas celestiais, o defensor que impedirá as forças do mal de corromperem o desfecho da história. Sua missão não é apenas combater, mas garantir que, no final, o bem triunfe de maneira completa e irrevogável. Ao cumprir sua missão nos finais dos tempos, Miguel demonstra mais uma vez a profundidade de seu compromisso com o Criador. Ele é o escudo que se coloca entre a criação e a aniquilação, o guerreiro que não conhece descanso até que o reino de Deus seja estabelecido em toda a sua glória. E quando os tempos chegarem ao fim, e o novo céu e a nova terra forem revelados, será Miguel quem, com sua espada e sua luz, garantirá que a justiça divina se estabeleça de forma plena e eterna. E assim, na culminação de todas as coisas, a missão de Miguel como guardião dos finais dos tempos será cumprida, selando seu legado como o mais poderoso e fiel dos arcanjos, aquele que, até o último momento, assegurou que a vontade de Deus fosse realizada sem falhas. E assim, após todas as batalhas, resta apenas uma verdade eterna: de Miguel, o arcanjo mais forte, é a luz que nunca se apaga. Em cada ato de coragem, em cada momento de defesa do reino celestial, ele demonstrou que a justiça divina é invencível, que a luz, por mais desafiada que seja, sempre prevalecerá sobre as trevas. Miguel não é apenas um guerreiro, nem somente um mensageiro, ele é a personificação do compromisso absoluto com o bem, com a ordem e com a vontade de Deus. Desde o início dos tempos, ele tem sido o defensor dos justos, o escudo contra o mal, e a espada que corta as trevas. E, à medida que a história da criação chega ao seu clímax, Miguel permanece inabalável, cumprindo sua missão até o último instante. A influência de Miguel se estende além das páginas das Escrituras, ela permeia a fé e a esperança de milhões ao redor do mundo. Ele é um símbolo de força para os que lutam, um farol de esperança para os que sofrem, e um exemplo de lealdade para todos os que buscam seguir o caminho da luz. Em cada oração, em cada invocação, Miguel é lembrado como aquele que nunca falha, aquele que está sempre presente, pronto para interceder e proteger. E mesmo após a última batalha, mesmo quando a nova era for estabelecida e o mal for erradicado para sempre, a luz de Miguel continuará a brilhar. Ele será eternamente venerado como o guardião da justiça, o campeão da fé, e o herói que, com a força divina, defendeu o reino de Deus até o fim. Sua história, sua missão e seu legado são a prova de que a luz do bem nunca se extinguirá, pois Miguel, o arcanjo mais forte, sempre estará lá, vigiando, protegendo, e assegurando que a luz nunca se apague. Em cada coração que acredita, em cada alma que clama por justiça, a presença de Miguel vive, uma chama eterna que ilumina o caminho daqueles que seguem o bem. E assim, sua luz, a luz de Miguel, o anjo mais forte, brilhará por toda a eternidade, inesgotável, inextinguível e eternamente vitoriosa.